A sala de reuniões da emissora estava silenciosa, mas carregada de tensão. O jornalista Paulo Albuquerque, um dos mais conhecidos âncoras progressistas do país, fitava a tela do notebook, onde um documento com perguntas e estratégias estava aberto. Ele passava os olhos atentamente sobre cada linha, ajustando uma palavra aqui, reformulando uma frase ali. Seu objetivo era claro: expor as contradições do deputado federal Nicolas Ferreira ao vivo, diante de milhões de espectadores. Ele é esperto, mas nós somos mais, disse Paulo, olhando para sua equipe. Sentado à mesa, um dos produtores cruzou os braços, demonstrando ceticismo. Nicolas é um dos políticos mais populares das redes sociais. Se ele conseguir inverter o jogo, isso pode sair pela culatra. Não se preocupe, respondeu Paulo com um sorriso confiante. Ele está acostumado a falar para sua bolha, mas aqui, jogando sob nossas regras, a história será diferente. A equipe revisou o roteiro da entrevista. As perguntas foram formuladas para criar embaraço, empurrando Nicolas contra a parede. Questões sobre pautas identitárias, políticas de governo e até declarações antigas foram selecionadas para desconstruí-lo. O plano era simples: forçá-lo ao erro e explorar qualquer deslize. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nicolas Ferreira recebia a proposta de entrevista. O convite era tentador. Ele sabia que o programa de Paulo Albuquerque era um dos mais assistidos do país e que a audiência era predominantemente progressista. Aceitar significava entrar em um território hostil, mas recusar? Isso seria interpretado como fraqueza. Ele sorriu ao ler o e-mail. Querem me desestabilizar ao vivo? Que tentem. Seu assessor, sentado à frente, coçou a cabeça preocupado. Nicolas, eles não vão jogar limpo. Vão tentar te interromper, distorcer suas falas? Eu sei. E é por isso que eu vou. Nos dias que antecederam a entrevista, Nicolas se preparou meticulosamente. Revisou estatísticas, releu discursos, estudou debates passados do próprio jornalista. Ele sabia que teria poucos segundos para responder antes de ser interrompido, e que cada palavra deveria ser escolhida com precisão cirúrgica. No dia da entrevista, a tensão pairava no estúdio da emissora. A equipe técnica ajustava as câmeras e testava os microfones enquanto os produtores murmuravam entre si. Paulo Albuquerque estava em sua mesa, revendo as anotações enquanto Nicolas chegava ao prédio. Vestindo um terno azul escuro, ele caminhava pelos corredores da emissora com passos firmes. Alguns funcionários observavam discretamente, como se esperassem um espetáculo prestes a acontecer. Quando entrou no camarim, seu assessor fez uma última tentativa. Tem certeza disso? Nicolas sorriu, ajeitando a gravata. Se eles querem um debate, eu darei um. Poucos minutos depois, ambos os protagonistas estavam posicionados no estúdio. As câmeras focavam em Paulo, que abriu o programa com sua introdução característica. Boa noite, senhores e senhoras. Hoje temos um convidado especial. O deputado federal Nicolas Ferreira, uma das figuras mais polêmicas da nova política brasileira. Vamos falar sobre suas ideias, suas contradições e o impacto do conservadorismo no Brasil atual. O jogo começava. Nicolas permaneceu em silêncio, com um olhar firme e atento. Ele sabia que, naquele momento, cada expressão sua seria analisada, cada resposta dissecada. Deputado, começou Paulo com um tom calculadamente amigável. Sua ascensão política é inegável, mas muitos dizem que seu discurso é baseado em desinformação e extremismo. Como o senhor responde a essas acusações? Nicolas respirou fundo. Esse era o primeiro ataque, disfarçado de pergunta, e ele estava pronto. Bem, Paulo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É curioso que sempre que um conservador ganha espaço, ele é chamado de extremista. Mas me diga, qual parte do que defendo é extremismo? O direito à vida? A liberdade de expressão? A valorização da família? Paulo sorriu de canto, mas Nicolas percebeu o desconforto no olhar do jornalista. O deputado sabia que, naquele momento, havia plantado a primeira semente da dúvida.
e a entrevista estava apenas começando. A luz vermelha da câmera acendeu, indicando que estavam ao vivo para milhões de espectadores. O estúdio estava silencioso, mas a tensão era palpável. Nicolas Ferreira mantinha a postura firme, as mãos repousando na mesa, enquanto Paulo Albuquerque ajeitava as anotações diante de si. O jornalista não demonstrava nervosismo. Pelo contrário, sua expressão era de confiança absoluta. Ele sabia que a audiência estava ao seu favor e que aquele programa era o seu território. Seu objetivo era simples: pressionar Nicolas até que ele cometesse um erro, uma hesitação, uma contradição, qualquer coisa que pudesse ser explorada. Deputado, o senhor mencionou liberdade de expressão, retomou Paulo, cruzando os dedos sobre a mesa. Mas muitos argumentam que seu discurso contribui para a desinformação e o preconceito. Recentemente, suas falas sobre identidade de gênero foram amplamente criticadas. O senhor não acha que usar seu alcance para disseminar essas ideias pode ser prejudicial? Nicolas sorriu. Ele já esperava por isso. Paulo, vejo que começamos com a estratégia de rotulação, disse ele em tom calmo, mas firme. Você fala em desinformação e preconceito como se fossem verdades absolutas. Mas onde está o preconceito em afirmar que biologia não é opinião? Se discordar da ideologia de gênero é desinformação, então toda a ciência biológica precisa ser reescrita. Paulo franziu levemente a testa, mas manteve a compostura. Ele sabia que precisava manter o controle da narrativa. Mas a ciência avança, deputado. Vários estudos já demonstraram que identidade de gênero vai além da biologia. Além disso, o senhor não acha perigoso esse tipo de discurso num país com índices alarmantes de violência contra grupos marginalizados? Nicolas percebeu o tom de provocação na pergunta. Ele sabia que a intenção era vinculá-lo, ainda que indiretamente, à ideia de que suas palavras alimentavam violência. Concordo que a violência deve ser combatida, mas precisamos diferenciar fatos de narrativas. Se um criminoso comete um ato violento, ele deve ser punido. Mas jogar essa culpa sobre quem apenas defende verdades biológicas não é jornalismo, é militância. A resposta pegou Paulo de surpresa. Ele abriu a boca para rebater, mas hesitou por um segundo, o suficiente para Nicolas continuar. E já que falamos em desinformação, deixe-me perguntar algo, Paulo. Seu programa já convidou um especialista em biologia para debater esse tema? Ou apenas ativistas? O jornalista respirou fundo, recuperando-se rapidamente. Aqui, damos voz a todos os lados, deputado. Mas o senhor não acha que seu discurso pode ser interpretado como incentivo à intolerância? Nicolas sorriu novamente. Paulo, você percebe o que está fazendo? A cada resposta minha, você tenta me encaixar em uma narrativa de ódio. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou defendendo a liberdade de expressão e o direito de discordar. O problema é que, hoje, qualquer discordância do pensamento progressista é tratada como crime de opinião. A audiência começou a reagir nas redes sociais. Enquanto parte dos telespectadores apoiava Paulo, acusando Nicolas de manipulação retórica, outro grupo começava a perceber a estratégia do jornalista. Paulo percebeu que estava perdendo terreno. Ele precisava mudar o rumo da conversa. Vamos falar sobre política, então. O senhor se diz contra políticas progressistas, mas como explica que governos conservadores também falharam em reduzir desigualdades? O senhor critica a esquerda, mas qual solução concreta seu grupo político oferece? Nicolas ajeitou-se na cadeira. Essa era a oportunidade perfeita para inverter o jogo de vez. Ótima pergunta, Paulo. Mas antes de responder, me diga, qual governo progressista reduziu desigualdades sem mergulhar em corrupção e aparelhamento do Estado? O silêncio que se seguiu foi um dos momentos mais marcantes da entrevista. Paulo tentava buscar uma resposta rápida e contundente,
Mas nada vinha à mente. Se ele citasse um governo, Nicholas provavelmente traria dados que desmontariam o argumento. Se evitasse responder, confirmaria a armadilha. A entrevista que deveria desestabilizar Nicholas Ferreira estava começando a se tornar um problema para Paulo Albuquerque. E o pior ainda estava por vir. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. Paulo Albuquerque piscou algumas vezes, tentando encontrar uma resposta rápida para a pergunta inesperada de Nicholas Ferreira. A hesitação do jornalista era imperceptível para quem assistia de forma desatenta, mas para aqueles que acompanhavam cada detalhe da entrevista, era clara como água. Nicholas manteve o olhar fixo no entrevistador, sem pressa, sem pressão. Ele sabia que a resposta que viria a seguir poderia selar de vez o rumo da entrevista. Deputado, Paulo pigarreou, tentando recuperar o controle. A questão aqui não é comparar governos, mas entender por que o conservadorismo falha em propor soluções reais para os problemas sociais do Brasil. Nicholas sorriu de leve. Mas é exatamente isso que estou pedindo, Paulo. Um exemplo de um governo progressista que reduziu desigualdades sem recorrer à corrupção, aumento da máquina pública e endividamento do país. Você não quer comparar, porque a comparação desfavorece sua narrativa. Paulo franziu os lábios, claramente desconfortável. Ele sabia que qualquer resposta que desse seria imediatamente desconstruída por Nicholas. O deputado se inclinou levemente para frente e continuou. Vamos aos fatos. Nos últimos anos, vimos governos progressistas prometerem mundos e fundos para a população. Disseram que investiriam em educação, mas o que tivemos foram escolas ideologizadas e um dos piores desempenhos educacionais do mundo. Prometeram reduzir a pobreza, mas o que vimos foi um Estado inchado, impostos altos e o pobre cada vez mais dependente de esmolas do governo. Então, eu devolvo a pergunta. Qual dessas políticas progressistas realmente funcionou? Paulo engoliu em seco. Precisava retomar o controle do programa antes que a entrevista se transformasse em um palanque para Nicholas. Deputado, sua fala ignora a complexidade dos problemas do Brasil. Não é tão simples assim, rebateu tentando ganhar tempo. Nicholas sorriu novamente. Claro que é complexo, mas o que a esquerda fez além de aumentar o problema? Sempre prometem soluções mágicas que nunca se concretizam. Sempre dizem que precisamos dar mais tempo, mais dinheiro, mais controle ao Estado. Mas a verdade é que quanto mais o governo interfere, mais as coisas pioram. A audiência começou a se movimentar nas redes sociais. O nome de Nicholas Ferreira subiu rapidamente nos trending topics. Trechos da entrevista já estavam sendo compartilhados no Twitter, no Instagram e no YouTube. O que era para ser um embate controlado pelo jornalista estava se transformando em um desastre para ele. Nos bastidores, a equipe de Paulo Albuquerque estava em pânico. Alguns produtores olhavam para o diretor do programa esperando uma decisão. Deveriam interromper a entrevista, criar um corte comercial? Mas a audiência estava alta demais para que tomassem essa decisão sem consequências. Enquanto isso, Paulo tentava mais uma cartada. Mas, deputado, o senhor defende a redução do papel do Estado. Mas o que dizer das pessoas que dependem dele? Como o senhor acha que um país desigual como o Brasil pode prosperar sem políticas públicas robustas? Nicholas não hesitou. Paulo, as pessoas não dependem do Estado. Elas são feitas para depender dele. Isso é intencional. Quanto mais dependente a população se torna, mais fácil é manipulá-la. Mas vamos aos números. Os países mais desenvolvidos do mundo não são os que têm o Estado mais inchado. São os que têm liberdade econômica, baixos impostos e menos burocracia. Se queremos que o Brasil prospere, precisamos dar autonomia para o povo e não criar gerações inteiras dependentes de auxílios governamentais. Paulo respirou fundo. Mas sem essas políticas, os mais pobres sofreriam ainda mais. Não acha que isso demonstra uma falta de sensibilidade social por parte da direita?
Nicolas não se abalou. A verdadeira insensibilidade social é manter o povo refém de esmolas em vez de criar oportunidades reais. A esquerda diz que protege os pobres, mas o que faz é transformá-los em massa de manobra política. A elite progressista vive em bairros nobres, estuda em escolas caras, mas quer ditar como o pobre deve viver. Isso não é hipocrisia? Paulo tentou interrompê-lo. Mas, deputado... Nicolas ergueu a mão levemente, sinalizando que não havia terminado. E mais, Paulo, enquanto vocês falam de justiça social, o que vemos são os maiores casos de corrupção da história, sempre ligados à esquerda. Dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, indo para contas secretas no exterior. E quem paga a conta? O povo, o pobre. Nesse momento, a expressão de Paulo Albuquerque mudou. Ele sabia que havia perdido o controle da entrevista. Nos bastidores, um dos diretores fez um gesto para encerrar o programa, mas outro produtor interferiu. Ainda não. Estamos no topo da audiência. Paulo tentou recuperar o tom inicial, mas estava claro para todos que a entrevista havia fugido do roteiro. Bem, deputado, vejo que temos visões muito diferentes sobre o Brasil. Agradeço sua presença e espero que os espectadores tirem suas próprias conclusões. Nicolas sorriu. É exatamente isso que eu quero, Paulo. Que as pessoas pensem por si mesmas e não aceitem narrativas prontas. A luz da câmera piscou, indicando que estavam saindo do ar. O silêncio tomou conta do estúdio. Paulo Albuquerque largou os papéis sobre a mesa e respirou fundo. Nicolas, por outro lado, levantou-se com calma, cumprimentou o jornalista com um aperto de mão e saiu do estúdio de cabeça erguida. Minutos depois, seu nome dominava as redes sociais. A entrevista, que deveria desestabilizá-lo, acabara de consolidá-lo ainda mais como um dos nomes mais influentes da política nacional. Assim que as câmeras foram desligadas, o silêncio no estúdio se transformou em um burburinho intenso. Produtores gesticulavam, alguns discutiam, enquanto Paulo Albuquerque permanecia sentado, olhando para suas anotações. Seu rosto, antes carregado de confiança, agora exibia uma expressão tensa. Nicolas Ferreira, por outro lado, manteve a postura serena. Com um leve sorriso, retirou o microfone preso à lapela do paletó e o entregou a um assistente de produção. Ele se virou para Paulo e, num tom educado, estendeu a mão. Obrigado pelo espaço, Paulo. Foi uma boa conversa. Paulo hesitou por um segundo, mas forçou um sorriso e apertou a mão de Nicolas rapidamente. Sim, foi interessante. Nos bastidores, a confusão era evidente. Um dos diretores do programa falava ao telefone em tom alterado. Como deixamos isso acontecer? Ele dominou completamente a entrevista. Outro produtor olhava fixamente para uma tela onde os gráficos de audiência ainda estavam sendo atualizados. Não sei se isso é um desastre ou um golpe de sorte. Batemos recordes de audiência. O programa está em primeiro lugar nos Trending Topics. Enquanto isso, Nicolas caminhava pelos corredores da emissora em direção à saída. Seu assessor, que o esperava do lado de fora do estúdio, tinha os olhos grudados na tela do celular, onde as redes sociais ferviam com comentários sobre a entrevista. Nicolas, você precisa ver isso. O deputado pegou o celular e começou a rolar os vídeos e postagens. Trechos da entrevista já estavam sendo replicados por centenas de perfis. A hashtag #Nicolas Desmonta Jornalista disparava entre os assuntos mais comentados do momento. Comentários eram divididos entre aqueles que elogiavam sua performance e outros que tentavam minimizar sua vitória retórica. Nunca vi um entrevistador ser tão desmontado ao vivo, lia Nicolas em voz alta, rindo. Outro post dizia: o Paulo tentou fazer uma armadilha, mas caiu nela sozinho. Não estava preparado para enfrentar argumentos de verdade. Mas, claro, nem todos os comentários eram positivos.
Progressistas e apoiadores do jornalista tentavam argumentar que Nicolas apenas usou de falácias e técnicas de retórica para escapar das perguntas. Algumas postagens sugeriam que a entrevista foi desleal, pois Paulo não teve tempo suficiente para rebater os argumentos do deputado. "Olha isso", disse o assessor, mostrando outra tela. "Estão tentando mudar a narrativa, dizendo que o Paulo foi interrompido várias vezes e que o formato do programa deveria ser mais equilibrado." Nicolas sorriu e balançou a cabeça. O desespero deles é previsível. Quando não conseguem vencer no debate, apelam para desculpas. De volta à emissora, o clima era de tensão. A diretoria do canal estava reunida em uma sala privada, debatendo os efeitos da entrevista. Alguns executivos estavam preocupados com a repercussão negativa entre parte da audiência progressista, enquanto outros viam uma oportunidade única. "Precisamos agir rápido", disse um dos diretores. "Esse programa virou um fenômeno. Ou aproveitamos isso ou seremos engolidos pela controvérsia." Paulo Albuquerque, ainda visivelmente abalado, entrou na sala. "Precisamos fazer um editorial. Precisamos controlar a narrativa antes que isso saia ainda mais do nosso controle." "E o que você sugere?" perguntou um dos diretores. Paulo respirou fundo. "Podemos dizer que a entrevista foi um exemplo de como precisamos de um jornalismo mais preparado para lidar com políticos populistas. Podemos argumentar que Nicolas usou táticas desonestas para manipular a audiência." Um dos executivos cruzou os braços. "Isso pode parecer desculpa esfarrapada. Qualquer pessoa que assistiu percebeu que ele dominou a conversa com argumentos. Se tentarmos desmerecê-lo sem embasamento, só vamos piorar a situação." O debate interno continuava, mas do lado de fora, o público já havia decidido. O vídeo completo da entrevista foi parar no YouTube e alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Influenciadores políticos começaram a comentar, reforçando a ideia de que Nicolas Ferreira havia dado uma aula ao vivo sobre argumentação. A pressão sobre a emissora aumentava. Alguns veículos de mídia aliados tentaram minimizar os danos publicando artigos críticos sobre Nicolas, tentando pintar sua performance como técnica de manipulação ou estratégia retórica vazia. Mas quanto mais atacavam, mais engajamento ele ganhava. Nos dias seguintes, Nicolas foi convidado para diversos outros programas, mas dessa vez, jornalistas mais experientes e cautelosos tentavam abordar os debates de forma menos agressiva. Todos queriam entender o fenômeno, como alguém que deveria ter sido desmascarado acabou saindo mais fortalecido do que nunca. Enquanto isso, Paulo Albuquerque evitava aparições públicas. Seu nome era associado à entrevista desastrosa e à sua incapacidade de lidar com um adversário preparado. Em círculos progressistas, ele foi criticado por não ter sido mais incisivo. Para seus aliados, ele havia falhado. O impacto dessa entrevista ainda reverberaria por muito tempo. O episódio não apenas consolidou Nicolas Ferreira como uma figura influente na política brasileira, mas também expôs uma crise na imprensa progressista que parecia cada vez menos capaz de sustentar seu discurso sem ser desafiada por vozes conservadoras. E no jogo da política e da comunicação, quem controla a narrativa controla o futuro. A entrevista, que prometia ser um embate entre o deputado conservador Nicolas Ferreira e o jornalista progressista Paulo Albuquerque, rapidamente se transformou em um evento marcante na política e na mídia brasileira. Desde o início, a tensão era palpável. Paulo Albuquerque, conhecido por seu tom provocativo e incisivo, estava preparado para desestabilizar o deputado com perguntas embaraçosas e cortes estratégicos. A expectativa era que Nicolas fosse colocado contra a parede, exposto a contradições e fragilidades que o fariam perder credibilidade diante da audiência. Entretanto, Nicolas Ferreira demonstrou um preparo notável.
Desde a primeira resposta, sua postura calma e seus argumentos bem fundamentados começaram a inverter o jogo. Em vez de se esquivar das perguntas capciosas, ele as rebatia com dados e questionamentos incisivos, deixando Paulo visivelmente desconfortável. A audiência, inicialmente inclinada a apoiar o jornalista, começou a perceber a inversão da dinâmica. Nicholas não apenas refutava as acusações, mas também devolvia perguntas que expunham inconsistências no discurso progressista. A certa altura, Paulo Albuquerque lançou um dos questionamentos centrais da entrevista, tentando colocar Nicholas contra a parede ao sugerir que o conservadorismo falhava em apresentar soluções reais para os problemas sociais do Brasil. Nicholas, sem hesitar, devolveu a pergunta. Qual governo progressista reduziu desigualdades sem recorrer à corrupção e ao aumento da máquina pública? O silêncio do jornalista foi suficiente para que a entrevista tomasse um rumo inesperado. Pela primeira vez, Paulo hesitou, demonstrando que não tinha uma resposta pronta. Nos bastidores, a equipe de produção entrava em pânico. O programa, que deveria ser um golpe na imagem de Nicholas, tornava-se uma plataforma para que ele expusesse sua visão política com ainda mais clareza. Enquanto isso, nas redes sociais, a repercussão da entrevista explodia. Trechos viralizavam rapidamente, com títulos como Nicholas desmonta jornalista ao vivo e Invertida histórica na TV. A audiência disparava, levando o programa ao topo dos Trending Topics. Com o debate totalmente fora de seu controle, Paulo Albuquerque tentava recuperar a narrativa. Em um tom mais defensivo, argumentava que a entrevista não deveria ser uma disputa de retórica, mas sim um espaço para esclarecimentos. No entanto, para o público, a derrota já estava consolidada. Nos dias seguintes, a imprensa progressista tentou minimizar o impacto, alegando que Nicholas havia utilizado táticas populistas e estratégias de manipulação retórica. Mas era tarde demais. A percepção pública já havia se cristalizado. A entrevista havia sido uma vitória esmagadora para o deputado. Enquanto Nicholas colhia os frutos do embate, recebendo convites para novos debates e consolidando sua imagem como uma das principais vozes conservadoras do país, Paulo Albuquerque e sua emissora enfrentavam uma crise. O jornalista passou a evitar aparições públicas e precisou lidar com críticas, até mesmo de seus aliados, que o acusavam de despreparo. O episódio marcou um divisor de águas na relação entre a mídia tradicional e a nova direita, provando que os políticos conservadores estavam mais preparados do que nunca para enfrentar o monopólio da narrativa jornalística. O impacto da entrevista ressoou por semanas. O público começava a questionar a credibilidade da mídia progressista, e figuras da direita passaram a se fortalecer ainda mais no debate público. O episódio deixou uma lição clara. Os tempos haviam mudado. A imprensa já não tinha mais o domínio absoluto da narrativa política, e no grande tabuleiro da comunicação, quem controla a narrativa controla o futuro. Se você gostou desse embate épico e quer ver mais momentos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e participe dos comentários. Queremos saber sua opinião.